Olá, sou Carlos Rennick, dono da marca Mineração de Cabo a Rabo, canal disruptivo, irreverente, responsável, inovador e tecnológico. Sou técnico em mineração, gestor ambiental, nascido para a mineração em 1954. E hoje chegamos à aula número 6 do nosso curso Desmonte de Rochas com Explosivo, Noções de Plano de Fogo. Vamos à aula, meu amigo. O que nós vamos ver são elementos do plano de fogo. E aí, como eu disse na aula passada, tá? Eu vou apresentar algumas tecnologias novas que ajudam bastante. E vocês podem ver aí, nós temos aí ao lado a Tamplug e OptiBlast. Mais adiante nós vamos falando sobre essa tecnologia a ser utilizada para a melhoria do plano de fogo. Iniciando o nosso plano de fogo, um dos primeiros elementos que nós devemos ter à mão é o afastamento. O que é o afastamento? O afastamento nada mais é do que a distância que vai da face livre da bancada à primeira linha de furos, ou de uma linha a outra. Tá? É um dos elementos mais críticos do plano de fogo, pois, se ele for pequeno, as chances de ultralançamento são muito grandes. E ultralançamento é problema sério. Tá? Ultralançamento é sinônimo de acidentes e talvez até fatais. Se for excessivo, nós vamos ter a formação de cratera, alto nível da onda de choque e alto nível de vibração no maciço rochoso. Vibração também é problema sério. Tá? Onda de choque, idem. O afastamento pode ser determinado inicialmente considerando-se o quê? Que 1 metro de afastamento para cada polegada de diâmetro do furo. Ou seja, se você vai fazer um plano de fogo pela primeira vez para uma determinada empresa, determinada extração, tá? E você não tem parâmetro nenhum para se basear, então você pode utilizar essa fórmula que está embaixo, ou seja, o afastamento é igual ao diâmetro em polegada. Como assim? Se eu tiver um diâmetro, se eu for utilizar perfuração com diâmetro de 3 polegadas, eu posso considerar o afastamento como 3 metros. O cálculo do afastamento nós veremos nas próximas aulas, tá? Com mais detalhes, inclusive na prática. Agora vem o quê? O espaçamento. O espaçamento nada mais é do que a distância entre um furo e outro na mesma linha. E ele, para determinação do espaçamento, nós podemos utilizar 1,5 a 2,5 vezes o afastamento, ou seja, 1,5 a 2,5 vezes o afastamento. Normalmente, eu costumo ficar no meio dessa relação aí, ou seja, entre 1,5 a 2,5, eu utilizava 2 metros para dar início ao meu cálculo. A relação deve ser utilizada quando não existir nenhum histórico. É a mesma coisa que eu falei com vocês sobre o afastamento. Você só vai fazer um plano de fogo dessa forma assim, quando ele for o primeiro num determinado empreendimento, numa determinada extração. Se você já tem algum histórico, o que você vai fazer é pegar o que você tem, ajustar e adequar para melhorar cada vez mais. Agora, se você não tem, é que você vai utilizar essa relação. Uma coisa importante a se ter em mente, o espaçamento ele nunca deve ser menor do que o afastamento, porque neste caso você vai ter um grande número de macacos gerados no seu fogo. Porém,
Existem empresas em que a necessidade de um material com uma granulometria maior é o objetivo da empresa. Então, neste caso, você vai ajustar o seu espaçamento para atender a essa necessidade da empresa. Mas, via de regra, o que se espera de um bom plano de fogo é que o material esteja numa granulometria que possa redundar numa alta produtividade na escavação e no beneficiamento. A subfuração. A subfuração é um elemento extremamente importante e ela nada mais é do que o comprimento perfurado abaixo da linha da praça da bancada, tá? Ou o grade que você quer atingir. A necessidade da subfuração, ela se faz porque esta parte aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo aqui, que é o contato do pé da bancada aqui, ou seja, o contato da face com a praça, que é o pé da bancada, é a parte mais engastada do seu fogo, da sua rocha. Então, aqui você precisa de um explosivo que faça o trabalho mantendo a sua praça no mesmo alinhamento em que ela deve prosseguir. Tá? Caso eu não utilize a subfuração, o que pode acontecer é que sem a subfuração, a minha praça pode começar a gerar aqui, ó, repés. E a cada fogo subsequente, esses repés vão aumentando, até chegar ao ponto de que eu vou ter uma bancada aqui, ó, pequenininha, e então eu vou ter que estar fazendo furações auxiliares, furos secundários aqui, para estar detonando esse repé e corrigindo esse problema que eu criei, por quê? Por não utilizar a subfuração. Então, meu amigo, é extremamente importante. O cálculo da subfuração também não é nada complicado. Você, conhecendo o afastamento, multiplica ele por 0,3 e você tem a sua subfuração. Como eu já disse, caso não seja feita a subfuração, a base da bancada, tá? Esse lugarzinho aqui, famoso aqui, ó, a base da bancada aqui, ó, não vai ser totalmente arrancada como se espera de um bom plano de fogo. Isso aí vai gerar o quê? O famoso repé, tá aqui, ó. Podendo também, com certeza também, vai gerar o quê? A necessidade de você entrar com uma perfuração secundária, que aumenta os riscos e aumenta o custo. Então, muita atenção nesses detalhes que são extremamente importantes. O comprimento do furo, tá? E aí eu quero frisar uma coisa, não confunda comprimento do furo com a altura da bancada. A altura da bancada é aquela de projeto, é aquela que deve ser levada no decorrer de toda a exploração. O comprimento do furo, ele varia de acordo com o nivelamento da praça e topo e com a subfuração. Então, o comprimento do furo nada mais é do que o total perfurado, considerando a inclinação do furo e a subfuração. Com certeza, ele é maior do que a altura da bancada. Então, sabendo a altura da bancada, eu posso muito bem calcular o comprimento do furo utilizando essa fórmula que está aí, que, ou seja, a altura do furo é igual, abre parênteses, a altura da bancada mais a subfuração, fecha parênteses, e divide isso pelo cosseno de alfa. E o que é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é o ângulo de inclinação da minha bancada, tá? É esse ângulo aqui, ó, aquele ângulo estabelecido no projeto de lavra e no plano de ação. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos com um ângulo de 20. Normalmente, as empresas trabalham com 10 a 15 graus. Tá? É muito importante se manter uma inclinação na frente da bancada,
principalmente no que diz respeito à segurança. O tampão. Tampão é aquela parte do furo que não recebe explosivo. Ela não é carregada, mas ela tem uma função muito importante, que é qual? A de reter os gases da detonação. Tá? O tampão também é calculado facilmente utilizando-se a forma tampão é igual 0,7 vezes o afastamento. E aí você pode falar, Carlos, é muita fórmula aí para a gente ficar gravando isso aí, tá. Não esquenta, não se aveste, calma, paciência, porque o que eu estou fazendo é apresentar os elementos do plano de fogo e nas aulas seguintes nós vamos trabalhar com esses elementos de uma forma prática para que vocês possam gravar e aprender e estarem aptos a criar o plano de fogo. Então, por enquanto, é o quê? O conhecimento dos elementos do plano de fogo. E aqui, como eu já disse no slide passado, a função principal do tampão é o perfeito confinamento dos gases da detonação. Eu não indico o pó da perfuração por ser muito fino, tá? Mas ele pode ser melhorado. Lembra que eu já falei nas aulas passadas que existe muita tecnologia hoje para ajudar ao profissional de desmonte a executar um desmonte de alta qualidade? E um desses acessórios que pode ser usado nada mais é do que um tamplug, tá? Nós teremos uma aula específica para falar sobre ele, a utilização dele, como é que funciona, mas aguardem esse nome aí, porque é um acessório muito útil e traz um benefício muito grande para a sua detonação. E eu vou deixar na descrição do vídeo aí também, aí embaixo, tá, um link para quem quiser mais informações sobre como funciona e o que é o tamplug, preencha lá com seu nome, o nome da empresa, telefone, contato, né, e o e-mail, e nós vamos estar enviando os dados necessários para esclarecimento de suas dúvidas. E aqui, meus amigos, nós chegamos no final da nossa aula. Então, na próxima aula, nós vamos estar falando sobre carga de fundo e coluna, volume de rocha por furo, perfuração específica, razão linear de carregamento e razão de carregamento, que são duas coisas distintas. E, como eu disse com vocês que ia trazer tecnologias, tá? Nós vamos ter uma aula específica sobre OptiBlast. OptiBlast é uma das tecnologias mais interessantes e que mais ajudam ao profissional do desmonte de rocha. Então, essa aí, mais adiante eu vou trazer para vocês uma aula somente sobre a utilização deste software, desta ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa. Meus amigos, muito obrigado por chegarem até aqui. Quem não estiver inscrito no canal, por favor, se inscreva para receber as informações das postagens das aulas assim que elas forem colocadas no ar. Agradeço a todos, deixe seu like ou dislike e, por favor, comentem para que eu possa estar aprimorando cada vez mais o nosso canal. Muito obrigado e até mais.